Sim. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez com o IPPE, Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores, no projeto Depende de Nós, né? E para a gente começar, eu vou passar um vídeo aqui para vocês conhecerem melhor os patrocinadores desse evento. O tema da nossa palestra hoje é Maturidade e Prosperidade, Estratégias de Educação Financeira. Eu sou o Erasmo Vieira, planejador financeiro, e agradeço o seu tempo. Vou compartilhar aqui estratégias para viver melhor com o dinheiro. E para a gente falar sobre dinheiro, dinheiro na maturidade, prosperidade, eu preciso conhecer o público que está aqui, me assistindo hoje. Então, eu gostaria de saber quantos de vocês aí, se você gosta de ter dinheiro. Isso mesmo, eu sempre faço essa pergunta nas minhas palestras, nos meus treinamentos, para conhecer as pessoas. Então, se você quiser participar aqui, você pode falar, eu quero, estou com o chat aberto aqui, eu vou ver as pessoas que vão querer participar. Quem tiver com a câmera aberta também pode pode mostrar para mim, ó, eu gosto de ter dinheiro. Todo mundo aqui gosta de ter dinheiro? Alguém quer participar, falar alguma coisa? Porque o que que eu tenho visto? Boa noite, professor Tardiane. É isso aí, obrigado pela participação. Você gosta, Tardiane? Você gosta de ter dinheiro? Me fala aí. Gosto muito de ter dinheiro. É isso. É isso que eu preciso que vocês participem, que fica muito mais legal o nosso treinamento de hoje, né? Rosângela, boa noite, Rosângela, né? Seja muito bem-vinda. E você gosta de ter dinheiro, Rosângela? Me responde aí, se você gosta de ter dinheiro. O que que acontece? Normalmente, quando eu faço essa pergunta, todo mundo, a maioria das pessoas gostam de ter dinheiro. Aí eu faço a segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? Normalmente você tem? E o que que a maioria das pessoas hoje, na situação financeira das pessoas, fala aqui? Não. Então, como é isso? Como que as pessoas, como que você, que está aqui me assistindo, quando eu pergunto se você gosta de ter dinheiro, você fala que gosta, e eu pergunto, normalmente você tem, a maioria das pessoas não tem dinheiro. A gente vai compartilhar sobre isso hoje. Então, prosperidade, principalmente na maturidade, você precisa de ter dinheiro. É muito importante, ajuda principalmente na maturidade. Vamos caminhar.
Maturidade. Com dinheiro ou sem dinheiro? A gente quer ser próspero. A gente quer falar sobre prosperidade. E segundo, com dinheiro, né, Tardiane? E segundo o dicionário, né? Segundo o Aurélio, a prosperidade é a qualidade ou estado do que é próspero. Ou seja, situação de alguém que se desenvolve, que progride. Gosto do que o dinheiro me permite, portanto, gosto de gastar dinheiro. Eu também adoro, Valdir, gastar dinheiro. Dinheiro foi feito para gastar, sabe, Valdir? Porque vou até antecipar, né, que eu falo isso sempre nas minhas palestras, caixão não tem gaveta, né? Você tem que gastar hoje, amanhã e principalmente guardar para maturidade, para aposentadoria, que normalmente é uma hora que você precisa de muito dinheiro para se sustentar, qualidade de vida. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, né? E prosperidade também pode ser entendida como uma situação de alguém que tem sucesso financeiro, acumula bens, capital. Isso está no dicionário. Mas aí eu pergunto para você, quanto você precisa para ser próspero? Você já pensou no número? Quanto você precisa para ser próspero? Pensa aí você que está me assistindo. Até se quiser colocar no site aí um valor. Vocês acham que 100 mil reais, se a pessoa tiver 100 mil reais, ela é próspera? Às vezes a pessoa que ganha um salário mínimo, ela ficaria muito feliz com 100 mil reais. Porém, tem gente que ganha mais de 100 mil reais todo mês. Quanto que seria para essa pessoa ser próspera? 1 milhão? 1 milhão será? A pessoa será próspera? 10 milhões? Outro dia a gente viu, né, imóveis que estão sendo vendidos apartamento a 30 milhões na região metropolitana de Belo Horizonte. Então é muito importante que você tenha consciência que para uns é um montante de dinheiro, para outros é outro. Então a prosperidade para um pode não atender à necessidade do outro. Então é muito importante você ter o seu número, você viver bem com aquilo que o dinheiro te proporciona. Como a gente falou, né, Valdir? Dinheiro foi feito para gastar. Hoje, amanhã e principalmente depois. Então pensa num número para ser próspero. Depois você pode compartilhar com a gente aqui. Prosperidade. Você precisa de ter muito dinheiro para ser próspero? Muito dinheiro? Tem gente que é próspero com um salário mínimo. Eu, na minha vida, já atendi milhares de pessoas, ministrei palestras em praticamente todos os estados brasileiros, e eu tenho testemunhos e testemunhos de pessoas que ganham 30, 50, 100 mil reais e que não têm prosperidade na vida. Ao mesmo tempo, pessoas que ganham salário mínimo, vivem bem e ainda me procuram para investir dinheiro. Na Bíblia, prosperidade, a gente tem vários exemplos de prosperidade na Bíblia. Paulo, Paulo escreveu: tanto sei viver na riqueza, na pobreza, né? A viúva lá, que doou tudo de uma oferta que ela fez, a minha mãe sempre dizia que não precisamos de muito para ser feliz. É isso mesmo, Valdir. É por aí que a gente quer chegar em maturidade com prosperidade. Lógico que o dinheiro ajuda você a ter um médico melhor, um plano de saúde melhor, um cuidador de uma.
pessoa que precisa, ou até passear, viver bem na sua maturidade, mas é muito importante que você saiba. E José? José, que foi lá o conselheiro, né, na Bíblia, o conselheiro do faraó, ele aprendeu e praticou que existiriam 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Nas vacas gordas, você deve preparar e ter uma reserva, guardar para os anos de vacas magras. E isso não é fácil de fazer, porque normalmente, quando a gente está gerando dinheiro e começa a gerar mais, as pessoas tendem a consumir mais, a gastar mais. Eu quero um carro melhor, eu quero uma viagem melhor, eu quero uma roupa melhor, eu quero um restaurante melhor. Por isso que quando a gente fala numa construção, num planejamento financeiro, numa organização financeira, como a Tardiana escreveu, é muito necessário para você ter e ser próspero na sua maturidade. E agora, gastar dinheiro. Quem aqui gosta de gastar dinheiro? Eu acredito também que tem gente que não gosta de gastar. A maioria deve gostar, mas aquela pessoa que pensou, ah, Erasmo, eu não gosto de gastar, eu gosto de poupar. Guardar, poupar, investir. Mas ou você ou alguém vai gastar esse dinheiro no futuro. E quando eu falo de gastar dinheiro, eu dou um pequeno exemplo. Em qualquer tipo de, por exemplo, um refrigerante, uma cerveja, um suco. Se você gastar R$ 10 por dia, R$ 10 por dia, em 20 anos são 299 mil reais, em 30 anos, R$ 1 milhão. E para muitas pessoas, o sonho de ser milionário, né, de ter R$ 1 milhão, já pode vir com apenas R$ 10 por dia. Então, muitas vezes, nos pequenos gastos, a gente não dá atenção e eles podem estar sendo como ralos do seu dinheiro e o seu dinheiro indo embora. Quando eu vou, nesse momento, pedir licença para vocês e falar um pouco sobre a história do Erasmo. O Erasmo veio de uma cidade chamada Barão de Cocais, né, 100 quilômetros de de Belo Horizonte, tá? Inclusive, até para curiosidade, né? Vocês que estão me assistindo aqui, quem puder escrever no chat aí de qual cidade você é, só para a gente saber. Aí, ó, Ipatinga, Ipatinga. Quem vai para Ipatinga sabe que Barão de Cocais está bem antes aí, entrando na direita, né? Então, coloque aí a sua cidade para a gente saber para quem que a gente está falando, né? Nasci lá numa família de 5 irmãos. Amanhã eu tenho que ir para lá, dar atenção para minha mãe, que está com 94 anos lá em Barão de Cocais. Vou lá dar um help lá, né? Sábado eu volto, porque eu tenho palestra sábado em Belo Horizonte. Essa é presencial. Martinho Campos. Ó, já estive em Martinho Campos, Valdir, já estive aí, né? Betim, obrigado pela participação de vocês. Mas, resumindo, sou de Barão de Cocais, vim para Belo Horizonte, comecei a trabalhar. Primeiro eu trabalhei no Banco Nacional, depois eu trabalhei no Banco Sumitomo 10 anos. Depois, quando eu estava lá no Sumitomo, eu descobri que nos Estados Unidos existia a figura do Personal Financial Planning. Eu fui para os Estados Unidos, estudei, aperfeiçoei e voltei dos Estados Unidos entendendo que dinheiro foi feito para gastar. Nos Estados Unidos, é muito comum as pessoas terem o personal trainer do bolso, aquela pessoa que eles consultam, eles conversam sobre os desafios e sobre as decisões financeiras. Então, quando a pessoa vai tomar uma decisão financeira, ela liga para o seu planejador financeiro, para o seu personal financial planner e fala: olha,
O Erasmo, o que que você acha dessa decisão? Eu vou comprar o carro dessa forma, eu vou fazer esse negócio trocando lote na cara, para você ter uma opinião do lado de fora. No Brasil, isso não é muito comum, né? E olha que eu tenho mais de 20 anos fazendo esse trabalho. Hoje, ainda não é comum você ter um planejamento. E quando eu comecei a falar que dinheiro foi feito para gastar e gastar bem, hoje, amanhã e depois, o que que aconteceu? Eu consegui um espaço muito grande na mídia nacional, indo várias vezes ao Jornal Hoje, Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, ajudando as pessoas a viver melhor com o seu dinheiro, né? Escrevi meu livro que se tornou um best-seller chamado Vive em Paz com o Seu Dinheiro. Esse é meu livro, Vive em Paz com o Seu Dinheiro, e que tem ajudado muitas pessoas. Percebi que você não era totalmente desconhecido. Sou um cunhado do Alexandre Hanna. Oh, que legal, Valdir. É isso mesmo. Trabalhei com o Hanna lá no Banco Sumiton durante 10 anos lá. Foi muito bom. Cara sensacional. O Hanna, a Mônica, né, a Larissa, lembro perfeitamente da família lá, né? E quando eu ia no Jornal Nacional, o que que acontecia? Eu começava a receber diversos contatos de pessoas falando assim, Erasmo, eu ganho 20 mil, 10 mil, 30 mil, 50 mil e estou endividado. Ao mesmo tempo, eu vinha pessoas recebendo 1.000, 1.500, 2.000 reais e procurando, Erasmo, eu estou com dinheiro na poupança, a poupança não está rendendo nada, me fala os melhores investimentos. Eu falei, hoje tem investimentos que rendem 3 vezes a poupança com essa taxa de juros alta. Se você quer ter inteligência financeira, uma coisa que você não pode é deixar dinheiro parado na poupança, né? Então, eu escrevi o livro se tornou um best-seller, né? Além disso, eu sou professor de finanças comportamentais na Fundação Dom Cabral, Faculdade Sebrae, professor aqui no IPPE, né? Professor e sou mentor de investimentos. Trabalho ajudando as pessoas investimentos nacionais e internacionais, tudo para proteger e rentabilizar seu dinheiro, né? Sou autor de best-seller, conselheiro de empresas, investidor na área de energia solar, no agro. Eu tenho todas essas possibilidades de investimento para os clientes, né? E me tornei um dos principais palestrantes de finanças, né, ajudando as pessoas a viver. Isso é uma palestra que eu fiz em Chapecó, né, para 1.000 pessoas, um evento do grupo Eco7. Bom, falando mais sobre comportamento financeiro, sobre inteligência, sobre prosperidade, sobre maturidade, eu identifiquei 4 perfis de pessoas nesse meu trabalho de mais de 20 anos como planejador financeiro, e agora eu vou compartilhar para vocês esses 4 perfis de pessoas. A primeira pessoa, o primeiro perfil, é uma pessoa que é rica pobre. Como que vocês imaginam que é uma pessoa rica pobre? Normalmente, quando eu falo do rico pobre, as pessoas falam o seguinte: ah, Erasmo, rico pobre é aquela pessoa que tem muito dinheiro e não gasta. Bom, não. Quem tem muito dinheiro e não gasta é pão duro, sovina, mão de vaca. E eu não gosto desse tipo de pessoa porque dinheiro foi feito para gastar. Se ela não gastar, outra pessoa vai gastar. Então, eu não gosto daquelas pessoas que só querem poupar, 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 guardar, guardar, guardar. Em algum momento, alguém vai gastar esse dinheiro. E eu entendo que pode ter um equilíbrio da pessoa não ser pão duro, mas ser próspera, aproveitar uma parte desse dinheiro, lógico, deixar patrimônio, deixar bens, deixar dinheiro para entes queridos, não tem nada de errado. Mas quem trabalhou também deve aproveitar um pouco do seu dinheiro. Mas o rico pobre é aquela pessoa que mora aí
na sua cidade, por exemplo, em Martinho Campos, que tem uma casa no centro que vale R$ 500.000, tem um sítio aí na zona rural que vale mais uns 300, R$ 400.000, tem um carro que vale R$ 100.000, tem talvez um lote. Resumindo, essa pessoa tem um patrimônio de mais de R$ 1 milhão. Mas se precisar de R$ 100, não tem, tô apertado. Rico, pobre. Porque tem patrimônio, mas não tem dinheiro. E na maturidade, na aposentadoria, é necessário se você ter uma parte do seu patrimônio em dinheiro. Porque o que paga a conta, o que paga o remédio, o que paga o cuidador de idoso, o que paga a viagem, é dinheiro. Então, preste bastante atenção. Não tem nada de errado de. Essa pessoa está bem, ela construiu durante a vida um belo de um patrimônio. Agora, tem muitas pessoas com aquele belíssimo patrimônio apertada financeiramente. A gente vai falar mais sobre isso durante a nossa palestra de hoje. Então, rico, pobre, tem patrimônio e não tem dinheiro. Cuidado. A segunda pessoa é o pobre rico. Como que é o pobre rico? Pobre rico é aquele que é pobre porque ele quer, porque ele poderia ser rico. Como é isso, Erasmo? É uma pessoa que tem uma renda acima da média brasileira. A renda média do brasileiro é menos de R$ 3.000. Tem gente ganhando 10 mil, 20 mil, 30 mil, R$ 40.000 e está apertado. Ou, às vezes, pior, está devendo, está em endividamento. A gente vai falar sobre endividamento aqui hoje. Então, o pobre rico é aquela pessoa inteligente que sabe fazer dinheiro e não sabe gastar. E para você ser próspero na aposentadoria, uma das coisas que você tem que saber muito bem é construir uma reserva financeira, construir um patrimônio que te dê dinheiro para você viver bem lá na frente, né? Então, falei do pobre rico e do rico pobre. Vou falar da terceira pessoa, pobre pobre. Pobre pobre é aquele que o dinheiro nunca dá. Tá ganhando 1.000 não dá, 2.000 não dá, R$ 5.000 não dá, R$ 10.000 não dá. Cuidado. Ele pode ser até promovido, continuar pobre, com renda de rico, e mudar o pobre rico. E a quarta pessoa, que é o principal que eu quero chegar, que é o rico rico. Como que é uma pessoa rica rica? Vocês que estão me assistindo aqui, como que você imagina que é uma pessoa rica rica? Muitas vezes você deve estar pensando o seguinte: ah, rico rico é aquela pessoa que tem muito dinheiro, aquela pessoa que tem muitos bens. Não. Rico rico é aquela pessoa que ganha menos que você, vive melhor do que você financeiramente. Você conhece alguém assim? A pessoa ganha menos que você, vive melhor do que você e se precisar te empresta dinheiro. Isso. Essa é uma pessoa rica rica. Essa é uma pessoa que tem sabedoria financeira. Essa é uma pessoa que é próspera. Ela vive bem em todo e qualquer cenário. Ela tem paz, tem controle e tem liberdade. Vocês sabiam que a coisa que mais prende as pessoas hoje é a falta de dinheiro? Você sem dinheiro, você não pode sair porque você tem que colocar gasolina no seu carro ou pagar um transporte. Você não consegue comprar seus alimentos? Você não consegue comprar sua roupa? A coisa que mais prende as pessoas hoje é a falta de dinheiro. Então, para ser
próspero, você tem que cuidar do seu dinheiro com inteligência e responsabilidade. Isso é uma pessoa próspera. Rica, rica, na minha linguagem mais popular. Quem aqui quer aprender a ser rico, rico? Rico, rico, você sabe usar bem o dinheiro. Não tem nada de ser pão duro, sovina, mão de vaca, avarento. Não, não é isso. Então, Tadiane, é isso que a gente vai compartilhar aqui hoje. Prosperidade na maturidade. Para você conseguir ter inteligência financeira para viver bem com o seu dinheiro, em todo e qualquer cenário. Hoje, a gente tem a inteligência artificial, o chat GPT. E eu perguntei para o chat GPT, baseado no todos os slides da minha palestra, eu pedi que ele fizesse uma foto de uma pessoa próspera. E ele me deu, e eu achei que ficou muito interessante, essa pessoa próspera. Opa, eu passei, né? Essa aí foi uma foto que foi criada pelo chat GPT, pela inteligência artificial. Essa pessoa não existe. Essa pessoa está tomando um café numa varanda. Então, às vezes, para algumas pessoas, tomar um simples café numa varanda com uma vista bonita de um horizonte, quem sabe das montanhas de Minas ou de outros lugares que vocês estejam, é uma pessoa próspera. Tem gente que vai preferir uma cerveja, tem gente que vai preferir um vinho, tem gente que vai preferir, ah, não, Erasmo, eu quero estar na praia, eu quero estar no meu sítio, eu quero estar na minha fazenda, eu quero estar em Paris, no exterior. Então você constrói a sua prosperidade. Você que constrói aquilo que você sente bem. E para isso você precisa, mesmo que seja pouco, mas você precisa de ter dinheiro. Então, quando eu perguntar, ah, você gosta de ter dinheiro? Tenha, tenha, tenha. Vamos falar um pouco sobre gastar dinheiro com inteligência. Eu tenho visto muitos exemplos de pessoas gastando o dinheiro de forma errada. E eu quero compartilhar hábitos simples aqui com vocês, que talvez vocês até tenham, mas que talvez possam ser repensados comportamentos. Até pensando aqui, né? Essa semana a gente teve uma notícia ruim para todos nós mineiros. Quem é mineiro, a partir do mês do dia 25, acho que é 25 de maio, a conta de luz aumentou. 7 ponto alguma coisa. Todo mundo. E aí, quando a conta de luz aumenta, quando vem essa notícia, aí as pessoas falam assim: ah, então a forma de economizar é tomar um banho rápido. Ah, a forma de economizar é fechar o chuveiro na hora que vai ensaboar. Talvez é um comportamento que alguém tenha, possa ter aqui. Mas eu fico pensando, né, se isso é um gasto inteligente, é uma forma de economizar inteligente. Porque tem gente fazendo isso, mas ao mesmo tempo está pagando juros, empréstimos e compras parceladas. Não dá certo, não está errado. Não adianta querer economizar um tiquinho lá na luz, sentindo até frio, nós estamos na época de frio, tá? E tá pagando um empréstimo, tá entrando no cheque especial, não está aguentando pagar a fatura total do cartão de crédito, está pagando juros. Então, cuidado com isso. Pode perguntar, Tardiana. Você quer falar? Você quer abrir seu som e fazer uma pergunta? Pode fazer. Professor, boa noite. A gente observa muito a questão das pessoas acharem, né, que estão fazendo economias, e a gente costuma falar economia porca, né, igual você comentou.
às vezes, minimizar a quantidade de tempo, né? Porém, abre a torneira em outra veia, né? Às vezes eu deixo de tomar um banho um pouco mais demorado, mas eu gasto com, às vezes, coisas supérfluas mais do que é necessário. É, eu compro coisas que eu não preciso, não tenho necessidade, que às vezes vou utilizar um dia, 2 dias, vai ficar guardado, esquecido, depois eu vou doar, ou vou jogar fora, não sei, né? E outra coisa também que eu percebo, as pessoas ainda têm uma dificuldade muito em, em pensar fora da caixa, em alternativas. Hoje tem tantas alternativas, se você às vezes quiser realmente melhorar, desde a da iluminação, né, de uma lâmpada até as energias, né, limpas que tem hoje. E às vezes a pessoa não interessa nem de procurar conhecer, né, de saber aqui, Obrigado, né? obrigado. É isso mesmo. A gente vai falar mais sobre isso, né? Inclusive aqui, ó, o Valdir também colocou aqui que ele instalou na casa dele uma geração de fotovoltaica, né? Então, olha, excelente, parabéns, né? Você está usando energia limpa, você não tem mais a conta de luz. Agora, para aquela pessoa, por exemplo, que mora num apartamento, que não tem como colocar uma geração de energia fotovoltaica, ela pode se juntar a empresas que dão desconto na conta de luz. Eu mesmo tenho parceria com uma empresa que dá desconto na conta de luz. Mas tem gente que você fala assim, você não quer? A pessoa fala assim, eu tenho que pagar quanto? Eu falei, não, você não precisa de pagar. É só. E vai ter que conectar um fio novo na minha casa? Não, não vai ter que conectar. São tecnologias novas e que você vai usar a CEMIG da mesma forma, tá? Mas a gente, então, as pessoas têm que estar abertas para isso, porque luz gasta, né? Quer ver um outro, Tardiane? As pessoas economizando em remédio, comprando genéricos similares, aquele que tem só uma referência, ou então vai para a homeopatia, alopática. Gente, economizando no remédio e às vezes pagando juros. E às vezes, como você falou, Tardiana, muito bem, tá cheio de roupa no guarda-roupa, comprando novas panelas, comprando novas coisas, e que talvez não precisa disso. O simples, ó, tomar um banho, tomar um café. Ah, tem gente economizando no café. Um delicioso cafezinho. O consumo de café caiu no Brasil. É lógico, o café está num preço absurdo. Mas, gente, se você economizar, por exemplo, nos juros em outras coisas, né? Economizando na comida e pagando multa nas contas, porque não paga a multa em dia, você está jogando dinheiro fora. Então, isso não é prosperidade, né? A pessoa está no momento de aproveitar, e está fazendo economia, como diz, eu vou usar até a sua expressão, Tardiane, economia porca, né? Então, o que eu quero é que você gaste o seu dinheiro com inteligência, porque o seu dinheiro foi feito para gastar, né? Vejo muitas pessoas que têm patrimônio, aquele belo patrimônio, e tem carro, e tem casa, e tem sítio, e tem lote, e tem fazenda, e está apertado. Ai, eu não posso vender isso, isso é para minha família, e olha, ficando apertado por conta disso. Tem gente que está endividado, pagando juro alto e está com dinheiro parado na poupança. Não, lá que eu não posso mexer. Gente, os juros que você está pagando está sendo penalizado. Juros, você não come juros, não bebe juros, não dirige juros, não assiste juros. É como se rasgar dinheiro e jogar ele fora. Então, se você quer prosperidade, principalmente na maturidade, você tem que rever essas questões aí. Quer fazer mais uma pergunta, Tardiane?
Rapidinho, por favor, que a É gente só, tem bastante conteúdo. é só complementando o que você falou da questão, né, de muitas pessoas terem sítio. A gente vê muita gente tendo sítio, tendo pedaço de terra, parece aquele sonho de infância, mas a pessoa fica na cidade, não vai uma vez ou outra, mas tem um custo, às vezes, de um caseiro, precisa de energia. Ou seja, às vezes seria muito mais inteligente para ele, né, se ele alugasse por um período, né, às vezes, se quisesse passar algum período, mas não tivesse, né, aquela propriedade, tendo aqueles gastos, né, aqueles valores exorbitantes que tem que pagar para manter a propriedade e usufruir. Então, para mim, isso aí também é uma forma da pessoa não, para mim, não é ser rico, né? É a pessoa Exatamente. apenas ter o dinheiro, mas não está fazendo o dinheiro trabalhar para ele. Ele que está Porque o trabalhando para dinheiro. manter, né? O É, patrimônio que não está dando um retorno financeiro. exatamente. O dinheiro do sítio poderia estar usando para ir para viajar, para ir para um hotel fazenda, onde você vai ficar lá confortável, não precisa. Ah, e aproveitar. Aproveitar. Isso é que a maturidade com prosperidade é você aproveitar aquilo que você construiu durante a sua vida. Como eu falei, muitas pessoas são preocupadas em no que eu vou deixar para meus filhos, o que eu vou deixar, o que eu vou deixar. Então, é bom, mas você também tem que aproveitar, né? Então, isso é gastar dinheiro com inteligência. A gente vai falar mais sobre isso. Quer ver como que você tem sinais, né? Passar uns sinais de maturidade financeira? Aquela pessoa que sabe falar não. Muitas pessoas têm dificuldade de falar não para uma compra. Vai, entra numa loja, o vendedor é treinado para isso, a pessoa não sabe falar não e compra por impulso. Muitas vezes, a pessoa não sabe falar não para amigo e principalmente para parente. E a pessoa economiza no café, economiza para dar dinheiro para o outro gastar. Para filho, neto, irmão, parente, amigo. Cuidado. Você tá pegando o seu dinheiro e dando, e muitas vezes você sabe, tem plena consciência que aquela pessoa não vai te devolver. Não vai te devolver o dinheiro. Então, se você tem, para ter uma maturidade financeira, muitas vezes você tem que aprender a falar não. Você tem que aprender a falar não, tá? Outro sinal, planeja antes de gastar. Ah, eu vou para o supermercado hoje, quanto que eu posso gastar? Eu vou para o açougue hoje, quanto que eu posso gastar? Qual que é a minha meta de gasto? Principalmente para aquela pessoa que está com orçamento apertado. Você tem que colocar num papel, certo? Tem que fazer. Assim você constrói. É lógico, você tem que pensar no futuro. A gente cada dia vive mais. Os gastos só aumentam. Se você não fizer um planejamento e pensar no seu futuro financeiro, você vai fazer parte de uma estatística que eu vou mostrar que saiu essa semana. Presta atenção, gente, nesse mapa aqui, olha. Mapa dos endividados do Brasil. Mapa dos endividados do Brasil. Olha que tristeza. A proporção de inadimplentes do país hoje, 46,6. A soma das dívidas são mais de 438 bilhões de reais. E olha que a gente está num momento de taxa de juros altíssima, maior da história. Em Minas Gerais, 43% das pessoas estão endividadas. No Mato Grosso, 50%, no Manaus, 54%, no Rio, 55% das pessoas estão endividadas.
Gente, isso aqui, essa parcela da população não está vivendo da maneira próspera. A dívida é um peso, a dívida é opressora. Inclusive aqui dentro do IPPE, né, ano passado, em 2024, eu fiz uma palestra sobre endividamento. Se vocês podem procurar dentro aqui do YouTube do IPPE, a minha palestra sobre dívidas. Se vocês tiverem dificuldade de achar, entre em contato com o IPPE, que o IPPE vai indicar para vocês onde que está essa palestra. Mas vocês que querem ser prósperos não podem estar fazendo parte dessa estatística aqui do endividamento. Agora eu vou falar de alguns outros hábitos que sabotam a prosperidade. Atenção, atenção, aposentados. Fique de olho na sua aposentadoria. Você vê o que eles estão fazendo com os aposentados, com essas associações que pegaram dinheiro. Outra coisa, gente, aposentado não pode ter empréstimo. Porque se a renda já é menor na aposentadoria, se você tiver empréstimo, vai ser menor ainda. Eu tenho encontrado muitas pessoas que vão lá como aposentado, o banco oferece para ele um cartão de crédito e ele roda o cartão de crédito no rotativo, entra direto, não paga a fatura pelo valor total. Por favor, você está acabando com a sua prosperidade. Você está deixando de comer, você está deixando de tomar um bom banho, você está deixando de viajar, você está deixando de passear, de comprar uma roupa nova para você, quando você está pagando juros altos. E isso eu quero combater com essa palestra de hoje. Para você ter prosperidade, você não pode estar devendo, porque a taxa de juros está alta demais. Compra tudo parcelado. Tudo, tudo, tudo que vai comprar parcelado. Os próprios, até a comida, supermercado, você vai comer tudo hoje. E a pessoa parcela. Outro dia eu estava aqui no supermercado BH, em Belo Horizonte, um domingo de manhã, fui comprar um sorvete lá, e a pessoa da minha frente estava comprando 3 cervejinhas, mais algumas coisas, e um frango assado, que eu pensei que vai ser o almoço do domingo. Na hora que ela foi pagar, ela falou assim, eu quero pagar de 2 vezes. Poxa, vai comer o frango assado no dia, vai comer, vai tomar a cervejinha no dia, e vai pagar de 2 vezes? Que vantagem é essa? Para você pagar de 2 vezes, daqui até você pagar a última parcela, quantas vezes você já vai ter que alimentar? Então, essa pessoa que tem esse hábito, que está fazendo isso, ela está gastando dinheiro que ainda vai chegar. Então, cuidado com o parcelamento, cuide disso. Gastar por status para impressionar. Outro dia eu estava com uma pessoa que usa o telefone praticamente só no WhatsApp. Só o WhatsApp que ela usa, muito pouco de ligação. Olhe lá que ela usa uma ligação por linha normal. Mas ela foi numa loja para trocar o telefone e comprou um telefone de mais de 5.000 reais. Sendo que um telefone de 800 reais atenderia ela. Meu avô dizia, não fica devendo que você vai jogar no mato. Como que você pode comprar à vista? Exatamente isso, Rosana. Sabedoria. Eu tenho certeza que seu avô tinha prosperidade e vivia bem com esse dinheiro, ou vive bem com esse dinheiro, se ele ainda for vivo, né? E outra coisa, aquela pessoa que pensa que prosperidade é ter muitos imóveis, 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 imobiliza tudo. Ah, eu não posso ter dinheiro no banco, porque Collor vai pegar, Lula vai pegar, Bolsonaro vai pegar. Gente, já acabou isso.
Tem gente que tem medo de ter dinheiro. Na hora que vê dinheiro, começa a tremer. Não, eu tenho que gastar, eu tenho que comprar alguma coisa. Muito cuidado. Aquela pessoa, eu falei do celular, tem gente que tem carro e não usa. Tem o carro parado na garagem, tem que pagar seguro, tem que pagar manutenção, tem que pagar IPVA, e a pessoa não usa, não viaja, não, tem medo de pegar carro. Para quê? Lógico, tem cidades que têm transporte, tem cidades que têm Uber, tem outras que não têm, mas cuidado se você tem um bem muito caro. Carro é muito caro hoje. Carro está muito caro hoje. Qualquer carro é R$ 100.000, se você for comprar carro zero. Cuidado de você ter um bem e não estar usando esse bem. Talvez seja a hora de você, aquela parte que você não está usando, abrir mão e ter uma prosperidade financeira, ter um saldo na conta, né? Eu trouxe aqui um passo a passo para você construir a sua maturidade financeira, bons resultados. Vamos lá, primeiro passo, controle do orçamento. Segundo passo, fica proibido o pagamento de todo e qualquer juros. Outro passo, colocar a casa em ordem com o pagamento das suas dívidas. Outro passo, não tomar nenhuma decisão financeira sem pensar, principalmente essas decisões financeiras de volumes maiores. Compre sempre à vista, pare de comprar fiado, cuidado com os aproveitadores. Aproveitadores pode estar dentro da sua casa, pode estar fora, pode ser essas pessoas que estão ligando, pode ser essas pessoas que estão pegando a aposentadoria lá do INSS, tirando uma parte de associação, ou ligando para você toda hora. Você pegou um empréstimo, na hora que você tem um limite, ela vai lá e fala assim: ô, você quer mais dinheiro para renovar seu empréstimo? Por favor, nesse momento você tem que falar não, cuidado. E o dinheiro pode trabalhar para você. Da mesma forma, gente, que hoje eu sou muito contra você ter empréstimos, ter financiamentos, porque as taxas de juros estão altas. Quem tem dinheiro nesse momento está recebendo juros altos. Sabe aquele sonho que muitas vezes a pessoa tem de um aluguel, um imóvel de aluguel, que, por exemplo, sei lá, uma casa, um apartamento de R$ 300.000, que você fala assim, nossa, eu consegui R$ 1.500 nesse aluguel, tá bom, né? R$ 1.500 é 0,5%. Hoje, sem correr risco, você teria R$ 3.000 todo mês em aplicação sem correr risco. O que que você acha? É melhor continuar no aluguel, às vezes sem receber, a pessoa está depredando seu imóvel, ou você pega esses 300 e aumenta a sua renda R$ 3.000 por mês e aproveita melhor essa sua maturidade com prosperidade, né? A gente consegue juros até melhores do que isso. Então, por quê? Por que que eu estou falando isso tudo? Porque normalmente a pessoa que está. Eu faço muito palestras para aposentados, eu faço muito palestras em programas de preparação para aposentadoria. E qual que é a realidade que a gente tem na aposentadoria? Como que está o nosso INSS, gente? Tá bom nesse momento? O que está acontecendo com o INSS, além desses problemas todos lá, dessas associações, dos empréstimos consignados? Aqueles empresários, por exemplo, que contribuíam por 10 salários mínimos, 8 salários mínimos, 9 salários mínimos. Gente, essa pessoa hoje tinha que estar ganhando 15 mil e ela só ganha 8. E isso, a diferença só vai caindo. Então a pessoa contribuiu e não vai receber. E isso não vai melhorar, vai piorar.
Já há uma tendência que fala que no futuro o maior salário do INSS vai ser o salário mínimo. Todo mundo vai ser só receber salário mínimo. E isso, se tiver inflação e o poder da inflação corroendo o poder de compra, é pior. Nova realidade financeira. Normalmente, na aposentadoria, na maturidade, as pessoas começam a receber menos. Ao mesmo tempo, você tem mais tempo livre para gastar. Olha, atenção. Você recebe menos, tem mais tempo livre para gastar dinheiro. E não pode, muitas vezes está preso, está sem liberdade porque não tem dinheiro. Médicos, remédios, plano de saúde vão aumentar. Olha, repetindo, você recebe menos, tem mais tempo livre para gastar dinheiro, suas despesas só estão aumentando, a alimentação só está aumentando, os seus filhos que antes saíam de casa hoje não saem mais, e você tem que ficar sustentando. E quando sai, muitas vezes volta com filhos, e quem tem que sustentar é vovô, é vovó. Então, essa realidade financeira na maturidade. Então, Erasmo, qual que seria o modelo de uma vida financeira boa na maturidade? Para fazer isso, eu vou contar uma história para vocês. Como que é essa história? A história é de uma construção de uma casa. Professor, em relação à pessoa que está aposentando, qual é o melhor planejamento para investir e aplicar o dinheiro com um risco menor em relação à estabilidade financeira do país e do mundo? Ô, Tardiane, é o seguinte, isso é melhor. Cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família. Então, é preferível a gente fazer um tratamento pessoal para isso. O IPPE tem vários consultores que fazem esse trabalho, né? Então, procura o IPPE se quiser, né? Para ter um acompanhamento pessoal. Porque não adianta eu dar uma receita aqui que pode ser boa para você, mas não vai ser boa para outras pessoas que estão aqui. Agora, existem excelentes oportunidades. Pensa bem, eu vou falar um pouquinho mais logo aqui na frente, você vai entender como que você tem que fazer um planejamento para investir no futuro financeiro, no seu futuro. Presta atenção. Imagina o seguinte, eu vou contar uma história agora que você vai construir a sua casa definitiva. Aquela casa que você vai morar nela pro resto da sua vida. O que que não pode faltar nessa casa? Qual que é a coisa que mais importante que a gente não vive sem ela? Água. Agora imagine essa casa que você está construindo lá, ela fica numa zona mais afastada, onde que o serviço de água até chega, por exemplo, a Copasa ou o SAI, até chega, mas não chega com aquela frequência que deveria ser. Qual que é a primeira coisa que você tem que pensando na casa e na água da casa que você tem que ter? Muitas vezes a pessoa pensa assim, fala assim, eu preciso de ter um poço artesiano. Eu falei, não, você precisa de ter uma caixa d'água. Caixa d'água. Caixa d'água, uma boa caixa d'água é a primeira coisa que você tem que ter. Lógico, se depois você fizer um poço artesiano, melhor ainda, porque tem água que chega da rua e também tem a entrada do poço artesiano. Duas entradas, você não vai ficar sem água. Olha que isso, sua vida vai ser legal. Mas eu vou piorar um pouquinho a situação. Imagine que a água da rua não está chegando, a água do poço está suja, ou sei lá o que que aconteceu, que não está boa, secou no momento.
Mas lá no fundo da sua propriedade tem uma pequena nascente de água. O que que é ideal? Ideal é você cuidar da sua nascente, plantar uma árvore, cercar para animal não chegar, para que lá seja a terceira fonte de água da sua casa, para você viver na sua casa até o fim da sua vida, correto? Assim você vai viver com a água. Que história é essa que eu contei de uma casa do futuro? Essa é a história da vida financeira próspera. Para você ter uma vida financeira próspera, o modelo de prosperidade, a primeira coisa que você tem que ter é a caixa d'água de emergência. O que é caixa d'água de emergência? Tardiana, até respondendo. Você tem que ter uma parte do seu dinheiro de construção aí, de uma forma que ele fique perto da sua conta corrente. A qualquer momento você pode resgatar, ele tem liquidez, esse dinheiro não fica preso. E assim é a sua reserva de emergência. Quanto que deve ser essa reserva de emergência? 3 meses, 6 meses, 12 meses? Aquilo que te dá segurança. Por isso que eu falei que tem que ser personalizado. Depois, o que que você tem que ter? O seu poço artesiano. E depois, a nascente de água. Na vida financeira, a reserva tem que estar em liquidez, a reserva de emergência. O poço artesiano é os seus sonhos. Quem tem sonhos aqui? Você quer viajar, você quer passear, você quer ter qualidade de vida, você quer tomar aquele café na sua varanda, você quer tomar aquela cerveja, você quer tomar um vinho, você quer andar num carro bom. Você tendo dinheiro para isso, você constrói a sua prosperidade no futuro. E lógico, se você tiver, além de tudo, aquela terceira reserva, você tem a reserva dos seus sonhos e você tem aquele dinheiro ali que você investiu no mercado financeiro, que você investiu em patrimônio, que te gera todo mês uma entrada que paga todas as suas contas, maior do que o seu custo, seus gastos. Aí sim você é uma pessoa próspera. E é isso que eu ensino para as pessoas. Eu acompanho as pessoas. É esse planejamento de reserva que a gente faz. Tudo bem? Nesse momento, eu quero passar um vídeo para vocês. E esse vídeo conta a história do volume morto. Esse vídeo eu sugeri baseado numa época que estava faltando água em São Paulo, onde eles tiravam a água de uma represa e a captação de água da represa era nesse ponto. E eles tiraram Tiago da água e chegou na terra, secou, secou, secou. E quando eles olharam para frente, eles viram que tinha mais água em algumas partes mais baixas. E eles deram o nome disso de volume morto. E baseado nisso, eu sugeri uma reportagem para o Jornal Nacional e eles gravaram. Presta atenção. Deixa eu colocar aqui. Em abril, o endividamento das famílias brasileiras chegou ao maior nível em uma década. Elas comprometeram mais de 46% da renda anual com dívidas em bancos, financeiras e com o cartão. E essas dívidas, no momento em que o mercado de trabalho fechou vagas, têm levado as pessoas a tentar fazer dinheiro de algum outro jeito.
Por exemplo, com objetos que tem em casa. Neste brechó, o número de pessoas que trazem roupas usadas para vender triplicou em 4 meses. A gente percebe, por algum motivo ficaram desempregadas, vê que tá difícil dentro de casa. Maio foi o mês em que a inadimplência mais cresceu no ano, 4,8% maior que em abril. Em relação a maio do ano passado, a alta foi de 14,9%. Desempregado, Roberto já vendeu bicicleta e notebook. Quer limpar o nome na praça. Hoje você começa a vender algumas coisas justamente para você pagar suas dívidas. Para você querer manter pelo menos os requisitos básicos, né, como alimentação, transporte. O que muitos brasileiros estão fazendo é o que especialistas em abastecimento de água já sugeriram e deu certo. É o uso do volume morto, aquele restinho de água lá no fundo do reservatório. Ninguém nem contava com isso, pois especialistas em finanças garantem que em toda casa existe também um volume morto que pode ajudar na hora do aperto. É só pensar um pouquinho. Lembrou daquela peça que está lá, esquecida no canto? O telefone antigo, a escova da vovó. Quase tudo pode virar dinheiro. Glenderson coleciona brinquedos e separou um lote inteiro de carrinhos para vender. São peças que têm seus respectivos valores e o valor sentimental porque já tem de anos para cá. Mas a vida continua e lá na frente a gente recupera. O primeiro passo é reconhecer as dívidas perigosas. Quais as dívidas têm uma prestação maior, qual a dívida que está lhe causando maior aborrecimento. Depois disso, ela vai ver quais são as formas de eliminar a dívida. As formas de eliminação de dívidas é um dinheiro que ela tenha guardado. Se ela não tem, ela pode ter o bem, um volume morto, que ela nunca pensou em ser a salvação. Para o Rodrigo, a salvação foram as 2 máquinas de impressão em tecidos que estavam sem uso há 2 anos. Graças a Deus eu consegui vender essa semana. E pagou a conta? Paguei. Deu para liquidar as dívidas. Em abril, o endividamento das Então, famílias pessoal, se você pensar aí, o que você teria talvez de volume morto na sua vida? Aquele que está parado, aquele que em vez de ser um ativo está sendo um passivo, aquilo que você não está usando. Venda aquilo que está parado. Faça dinheiro nisso. Talvez isso possa te trazer a sua prosperidade. Talvez você pode transformar uma coisa em algo que te dê uma receita recorrente todos os meses para aumentar a sua renda no momento que talvez aquela pessoa que está vivendo só do INSS e o INSS não aumenta praticamente nada. Então você pode usar parte do dinheiro ou mesmo aplicação financeira que vai te render juros e esses juros vai completar a sua receita. Você faz parte de um negócio que te paga dividendos todos os meses. Então, eu sou especialista nisso para... Qual que é o objetivo agora? O objetivo agora é você ter prosperidade nessa reta agora, nessa fase. O que mais? Saia do endividamento, por favor, presta atenção. Olha aqui. Todo mundo que tem empréstimo, se você for lá e antecipar e quitar o seu empréstimo, no empréstimo consignado, por exemplo, seu salário vai aumentar, sua renda vai aumentar, sua aposentadoria vai aumentar. Vai sobrar dinheiro. Você vai poder gastar melhor o seu dinheiro, porque hoje parte dele você não está gastando, porque você já se comprometeu em pagar aquela parte para o banco, e ali está embutido o principal que você pegou e também, principalmente, juros. Então, use o volume morto para, por exemplo, igual o outro dia, a pessoa estava endividada, né? E morava num apartamento, numa casa de seis quartos, não sei quantos banheiros, e só 2 pessoas dentro de casa. Eles venderam, fizeram uma excelente reserva financeira e foram comprar um apartamento na mesma cidade.
com elevador e tudo, já pensando numa maturidade com saúde. A casa, aí tinha o custo da casa, aí as pessoas pensam assim, ah, mas eu vou perder meu patrimônio. Não, você vai aproveitar o patrimônio que você construiu durante a vida, ou que alguém deixou para você. Então, está momento disso, de aproveitar a vida e de prosperidade. E o volume morto pode te ajudar nisso. Eu trouxe até alguns exemplos práticos do dia a dia que eu atendo. Essa pessoa aqui, uma pessoa que é uma engenheira, ela me procurou e falou assim, Aras, me indicaram você porque você arrumou a vida de uma pessoa que eu conheço. Qual que é a situação dessa pessoa hoje? Ela tem um patrimônio que gerava para ela, todos os meses, mais de 20 mil reais de aluguel. Um excelente imóvel, numa zona sul. E essa pessoa, hoje, a renda está zero. Por quê? Os dois inquilinos saíram. Então, quem estava recebendo 20 mil reais, de repente, zerou. Da receita principal dela do aluguel era esse. Essa casa, esse imóvel vale milhões. Mas não é qualquer pessoa que chega e tem o dinheiro para comprar. O que aconteceu no caso dela? Ela resolveu e recebeu também uma proposta de uma construtora que vai dar um dinheiro na mão dela e ela vai ter mais 4 apartamentos naquele edifício para alugar ou para morar, que ela queira. Aí ela falou assim, Erasmo, eu estou com medo porque eu perguntei para algumas pessoas e as pessoas falaram que eu estou dilapidando o patrimônio que meu pai me deu. Eu falei, ó, mas hoje o seu patrimônio, você não aguenta pagar nem o IPTU. Ela não tem dinheiro nem para pagar o IPTU do imóvel, da casa. Eu falei, você vai estar atualizando o seu patrimônio. Você está saindo de um patrimônio que não te dá dinheiro e qual que é mais fácil de alugar? Uma casa grande ou 4 apartamentos menores num prédio de Zona Sul? E ela vai ter uma bela quantia de dinheiro que ela pode aplicar e fazer outras coisas. Eu tenho um servidor público federal que está aposentado, mas o que acontece? Cheio de empréstimo consignado. Cheio, lotado de empréstimo consignado. Então ele vendeu um imóvel que ele tem, quitou as dívidas, aliviou o orçamento dele e sobrou uma parte que ele, como aposentado e como ele tem experiência, ele está começando a fazer pequenas casas do Minha Casa e Minha Vida e vender lá na região dele para fazer dinheiro. Isso é planejamento para ter uma aposentadoria, uma maturidade com prosperidade. Mesma coisa agricultor. Gente, eu faço muito palestra de inteligência financeira na propriedade rural. Aí, outro dia eu fazendo uma palestra, o cara falou assim, Erasmo, lá na minha fazenda não tem nem volume morto, não. Eu falei, tem o quê? Tem volume vivo. Eu falei, o que que é volume vivo? Volume vivo eu não conheço. Erasmo, tem 2 cavalos munga larga amassador lá, que eu não sei a última vez que eu montei em algum deles. Eles estão lá comendo meu capim, comendo a ração, e não me dão nem um litro de leite. E aí? Então, às vezes, abrir mão de alguma coisa que você tem para melhorar a sua vida financeira, para pagar as dívidas, vai trazer prosperidade para você.
Tem um último caso aqui, a gente já está chegando na reta final, e eu vou abrir para perguntas, tá? Se quem tiver dúvida aí vai poder abrir o microfone ou fazer a pergunta pelo chat, eu estou com o chat aberto aqui, que era um metalúrgico. E o que acontece com esse metalúrgico? Ele está numa situação de, caso dele, ele economizava tudo. Economizava no banho, ele economizava no remédio. E pela qualidade do remédio que ele comprou para economizar, começou a ter micro AVCs e a pressão na cabeça dele. Hoje ele está com dificuldade de equilíbrio. Teve que vender o carro agora, porque ele não pode dirigir mais, mas por querer guardar, guardar, gastar menos, gastar pouco, ele economizou até no remédio. E isso não é prosperidade, gente. Então, tem casos legais de pessoas que tomaram a decisão e tem outras pessoas que estão lá com patrimônio enorme parado. Nos Estados Unidos, tem um serviço financeiro, um produto financeiro, que aqui no Brasil está muito começando ainda, que chama hipoteca reversa. Alguém já viu falar disso? Hipoteca reversa? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas nos Estados Unidos tem. O que é uma hipoteca reversa? Imagine aquele aposentado que só tem um único imóvel. Ele só tem um único imóvel. E ele está muito apertado financeiramente. O que acontece lá nos Estados Unidos? A pessoa procura um banco e esse banco faz a hipoteca reversa da casa ou do imóvel dele. Como que é isso? Eles avaliam o imóvel, eles dão um dinheiro para o aposentado viver e deixam o aposentado viver e morar nesse imóvel até a morte. Dure o tempo que durar. Eles têm lá o cálculo que eles fazem. Então, o que é isso? A pessoa fica morando no imóvel, recebe uma parte do dinheiro, que ele pode resolver como que ele quer tudo de uma vez ou parcelado, e ele continua vivendo no imóvel. Só que na hora que ele morrer, o imóvel é automaticamente do banco. Mas isso é para a pessoa que só tem um único imóvel. Mas já existe essa possibilidade, e no Brasil, em algum momento, isso vai ter, porque a situação dos aposentados é cada dia mais difícil, uma vez que a maioria dos aposentados são dependentes do INSS e a situação do INSS não está boa. Pode ser uma saída? É a melhor saída? Não. Mas pode ser uma saída no futuro. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer colocar uma situação aqui para um testemunho? Ajuda? Pode escrever e colocar no chat aqui, ou pode abrir o microfone também. Como ficaria a situação dos herdeiros? Não, sobra nada para eles. Né? Você vai aproveitar aquilo que você construiu. Eles, o negócio vai para o banco. Não sobra nada para eles. Não ficaria, tá? Isso mesmo. Como é um único imóvel,
Você passou ele para o banco te deu o dinheiro e deixa você viver nele até você morrer. Alguma outra pergunta? Alguém quer colocar uma situação aí? Não? Então vamos caminhar para a reta final. Eu quero dar dicas para você falar com sua família agora, né? Porque você que me assistiu aqui está pensando assim, não, minha vida está toda errada, agora eu vou ter que chegar em casa e montar uma confusão. Não, não vai dar certo. Então eu vou passar aqui algumas dicas para você conversar com a sua família sobre essa situação. Primeiro, reconheça o problema como nosso. Chama a família e fala assim, ó, gente, a gente tem que resolver essa situação aqui. Não pode ficar desse jeito, não. Estou todo endividado e tenho que dar um jeito de aumentar minha renda. A única forma de eu aumentar minha renda é pagar essas dívidas. Como que a gente vai fazer, por exemplo, pagando essas dívidas? Segundo, segunda dica, escolha local e hora para fazer controle das suas finanças, da sua maturidade, para você ser próspero na aposentadoria. Nunca na cama, na mesa de jantar ou com álcool na cabeça. Comece a falar, eu gosto, eu estou me sentindo errado, eu tenho me sentido inseguro. Não acuse. Ah, eu sei que é errado, eu sei. Não, eu sei. Não acuse. Né? Ouça o que o outro tem para falar, não fuja do assunto, não esconda o caso. Ouça o que o outro tem para falar e também defina as mudanças. Não fique apenas na conversa. Ah, Erasmo, gostei demais do que você falou, mas não vou colocar em prática. Assim a prosperidade não vem. Ou talvez você já é próspero, né? Graças ao bom Deus que você teve a consciência, planejou e construiu uma vida próspera. Tudo bem, gente? Uma pergunta final. O que eu ensinei aqui hoje? A gastar mais ou a gastar menos o seu dinheiro? O que vocês acham? Pelo menos isso vocês podem responder? Eu ensinei a gastar mais ou a gastar menos? Menos. Não, a pergunta, Rosângela, é mais ou menos. Não tem resposta a letra C, não. Também não tem gastar bem, não. É gastar mais ou gastar menos? Só uma pessoa que. Pensa bem, só tem a pergunta da prova. É letra A e letra B. Não tem letra C. Letra A é gastar mais, letra B é gastar menos. O que eu ensinei aqui hoje? É muito importante que tudo que eu falei aqui hoje se resume nessa pergunta. Gastar mais ou gastar menos? Não é gastar com inteligência, Terezinha. A resposta só está lá, mais ou menos, letra A ou letra B. Vocês têm que entender, presta bastante atenção, que todo mundo que é próspero, todo mundo, por exemplo, que compra à vista, ela compra sempre mais. Por quê? Porque não tem juros. E o dinheiro que você paga de juros vai sobrar para você gastar mais. Então, tudo que eu falei aqui hoje, você vai gastar mais. É mais comida, é mais banho, é mais cerveja, é mais vinho, é mais carro, é mais viagem. Se você tiver uma vida próspera. Lógico, com inteligência.
sendo comprometido com o seu futuro, mas você vai poder, por exemplo, comprar um café melhor, comprar um remédio, aquele remédio mesmo, não precisar ficar economizando no remédio. Então, por isso é que eu entendo que aquele quadro, aquele mapa do Brasil que eu mostrei dos endividados, por favor, por favor, trabalhe para não você não estar lá naquele quadro. Aí você tem uma chance de ter uma vida, uma maturidade com mais e com a melhor prosperidade. Então, esse que foi o tema da palestra hoje, com inteligência financeira, lógico, é isso que eu compartilho, é isso que eu acompanho, né? Erasmo Vieira aqui. Obrigado aos nossos patrocinadores e, principalmente, obrigado ao IPPE, né? Siga o IPPE nas redes sociais. A gente está numa semana de bastante eventos, bastante palestras. O IPPE tem palestras presenciais em Belo Horizonte, palestras online que atende o Brasil inteiro, né? Então, obrigado mais uma vez. Foi um prazer compartilhar com vocês. Sucesso e que Deus abençoe a todos. Professor Erasmo, tenho que sair. Foi um prazer vê-lo. Valdir, uma oportunidade, vamos conversar. Foi um prazer. Isso aí, professor. Eu queria aproveitar esse momento também para agradecer você, né? Muito obrigado. Queria, além, né, da gente. Aqui, ó, a Rosângela está acabando de perguntar aqui, ó. E as perguntas finais? Pode perguntar, ué. Eu falei. Podem ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Você quer abrir o microfone, Rosângela, ou você quer mandar por escrito? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Como que eu vou parar de compartilhar? Quanto a. Aqui, ó, a Rosângela já perguntou aqui, tá, professor? Ela está Pode pedindo perguntar. para uma dica para investir sem ser poupança. Então, Rosângela, o que que acontece? A gente está no momento de mais alta taxa de juros, sabe? Então, tem aplicações que estão te dando 2 vezes, até 3 vezes o valor da poupança. Mas se eu falar aqui uma regra, é o seguinte: primeira coisa, essa é a sua reserva de emergência? Se for a reserva de emergência, você tem que ter ela em liquidez. O que que é liquidez? Ela rendendo todos os dias e no dia que você precisar, você pode tirar. Porque até nesse ponto, a poupança não é boa. Porque a poupança só rende na data de aniversário. E se você tirar um dinheiro fora da data de aniversário, você perde todo o rendimento ali do aniversário até a data que você retirou. Existem fundos, existem um CDB com liquidez diária no seu banco. É muito importante porque cada banco, cada pessoa tem uma regra. Eu não quero dar uma regra para todo mundo, porque nenhuma pessoa é igual a outra. Mas existem excelentes opções. Converse com o seu gerente do banco, talvez, se você tem relacionamento, procura um planejador financeiro na sua cidade ou que você tenha. Até Tesouro Direto é uma opção. Sim, o Tesouro Selic. Tesouro Selic é uma opção. Você tem que ter uma conta num banco que tem essa opção do Tesouro Direto. Normalmente, os bancos digitais que você abre conta têm essa opção, mas não são todos os bancos que têm lá a Selic disponível para você investir, tá? Mais uma pergunta, Rosângela? Te respondi. Coloco o dinheiro no banco e uso quando necessário no lugar do cartão de crédito. Exatamente, é aí. Mas na poupança, não. Não pode, esse dinheiro não pode ficar na poupança, não, Rosângela. Se estiver na poupança, tá errado.
Alguma outra pergunta? Tenho 60 anos, ótimo. Tem opção para você investir melhor do que a poupança, tá, Rosângela? E aí, pessoal, podem ficar à vontade, tá? Podem ficar à Dá- vontade para abrir o microfone, mandar no Pode abrir chat, o microfone, pode mandar pelo chat. Eu estou com tudo res- aberto aqui. Parou de respondendo compartilhar aqui. aí, não parou? Parou sim. Rosângela está perguntando, né, se tem consultoria presencial. Nós temos consultoria sim, tá? Eu vou pedir para você entrar em contato com a gente, que é o mesmo WhatsApp do IPPE, né? Baseado nisso, aí é só você falar, né, que você tem interesse nas consultorias. Inclusive, acredito que por agora, né, a gente já vai ter, né, a semana da consultoria, tá? Então, a gente repassa para você aí toda, não só para você, né, mas para todos, toda a relação, né, de temáticas que vão estar sendo abordadas nas consultorias, os professores, e com isso vocês podem montar um cronograma, né, que fazem sentido para vocês, né, com os melhores temas. E é um diferencial muito grande que o PPE oferece para os nossos alunos, né, por ser tudo totalmente gratuito. E acredito que é um momento que você vai ter mais direto ali com o professor, voltado para o seu próprio negócio, que vai estar fazendo muito sentido e clareando, acho, a mente para todo mundo aí, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Podem ficar à vontade. Enquanto o pessoal vai pensando, né, professor, eu queria convidar o pessoal também, tá, a abrir a câmera para a gente estar registrando, né, esse momento aqui, que é muito valioso para nós, né? Muitos já sabem como funciona, né? Mas é para aqueles que ainda não, a gente repassa todo esse material para nossos aportadores, porque graças a eles, né, que tudo isso é possível de forma gratuita para todos. Isso aí ajuda eles, né, a acreditarem cada vez mais no andamento dos nossos projetos e, consequentemente, está gerando mais e mais conteúdos, né, de forma gratuita para todos, né? O pessoal já está abrindo a câmera, Deus me abriu, a Tadiane já estava por aqui. Gilmar sempre com a gente, né? Josédna, tudo jóia também. Mais alguém, pessoal, para abrir a câmera? Precisa Vou ficar tirar uma tímido, foto e não. deixar registrado aqui. O pessoal tá tímido. Aí, ó, a Cláudia abriu. Estava Fica. participando com a gente na parte da tarde também, né, Cláudia? Isso aí. O pessoal tá aí a todo vapor. Então vamos lá. Quando eu falar já, a gente tira, essa foto, tá? Ó, mais uma pessoa. Aí, então, vamos lá. Um, dois, três e já. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá? É, se não tem mais nenhuma pergunta, né? Queria agradecer a você, tá, professor? Mais uma vez pela palestra, muito obrigado. Agradecer a todos aí também pela presença mais uma vez, né? Foi um E falar com prazer. vocês que qualquer coisa a gente está aqui à disposição, tá? É só entrar em contato com a gente, que a gente repassa todas as informações para vocês. Verifiquem sempre as redes sociais, a gente acaba postando tudo por lá, né? Qualquer dúvida a gente está à disposição, pode mandar uma mensagem por lá também, né? No Instagram, a gente atende para todo lado, né, professor? É Presencial, isso aí. por telefone, no Instagram, no WhatsApp, em todo lugar, tá? E no mais é isso. Desejar a todos aí um ótimo final de noite, um bom descanso, né? E falar que contamos com todos aí para nossas próximas programações. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Ítalo, mais uma vez. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Vou estar encerrando aqui, tá?